A minha vivência com a minha família aqui com a cultura camponesa era que a gente tinha a prática da agricultura de subsistência, né, do brocado, queimar. A gente não via os grandes potenciais que existia, né, dentro da agricultura. Quando a gente entra na EFA, a gente passa a perceber esse potencial e passa, eu diria que a valorizar mais o que a família tem dentro da propriedade, dentro da comunidade, para que a família possa, né, ter uma condição de vida bem melhor. Na Diocese de Carateús, desde os anos 60, que trabalhamos com a Pastoral da Terra, ajudando camponeses e camponesas a ver o campo, a agricultura, a luta pela terra, pelo acesso à terra, acesso à água. Mas depois que o pessoal, vamos dizer, deu esse passo, conquistou a terra, então o pessoal começou a nos perguntar também, e agora, como é que nós vamos fazer? A agricultura continua desvalorizada, os camponeses continuam sendo, vamos dizer assim, não são levados a sério, as pessoas não valorizam o trabalho que a gente faz, a vida que a gente vive, nossos filhos continuam migrando. Bom, nós não tínhamos uma resposta pronta, mas nós nos colocamos à disposição deles para conhecer algumas iniciativas que aconteciam pelo Brasil afora, no sentido de formar não só os jovens, mas também as comunidades para vamos dizer, ter uma relação nova com o campo, com a agricultura e estimulando dessa forma os jovens a permanecerem no campo. Bom, eu sempre vivi no campo, né? Desde meus bisavós, avós, meus pais são camponeses e sempre vivi no campo, mas de fato, antes da EFA eu não vivia a vida camponesa. E aí, quando eu vim para a EFA, eu comecei a ter mais esse sentimento de raízes camponesas mesmo, de ter apego por essa realidade, de ser feliz aqui, porque antes eu tinha o pensamento como todo jovem tem, de ir para a cidade depois que terminar o estudo, para trabalhar, quem sabe, em outra profissão, mas nunca levar a sério a vida do campo, continuar. E aí, quando eu vim para a EFA, eu comecei a pensar totalmente diferente. Havia, em algumas regiões, EFAs, aqui mais perto, na Bahia, no Piauí, então alguns foram conosco para visitar, conhecer, e então dessa visita, do conhecimento das EFAs, então a gente decidiu, no ano 2001, então implantar uma EFA na Diocese. Então começamos com a formação das famílias para a criação de uma associação, e em 2001 a gente criou a associação, a gente começou a construir uma estrutura mínima para o início das aulas, e em 2002 então a gente começou o funcionamento da escola Família Agrícola e Independência, porque nós que estávamos lá na época, fazíamos parte da equipe paroquial, a irmã Siebra e eu, então nós assumimos esse desafio de contribuir com a formação inicial da equipe responsável pela formação na escola. A minha relação com a cultura camponesa, ela vem do berço, né, na verdade, porque eu sou filha de camponês e camponesa, e desde criança que eu estou muito envolvida com as comunidades. Na paróquia, essa minha participação ela se intensificou dentro dos movimentos e dentro da comunidade. A EFA, na minha vida, ela surge desde o princípio da EFA, desde quando ela começa a ser idealizada.
Só que aí, com a minha formação, eu fui atuando em outros espaços, mas eu fui percebendo que os outros espaços não me davam tanta oportunidade de um trabalho que pudesse estar direcionado ao homem e à mulher do campo. Então, eu fui fortalecendo esse meu desejo de vir para a EFA. E quando eu vi que havia essa vaga, havia essa oportunidade, eu vim para cá e passei a exercer a profissão dentro da EFA, porque é um espaço que eu me identifico, né, que eu gosto muito e que me aproxima muito dos jovens. Assim, eu vejo que antes na minha comunidade eu não tinha muita vivência. E aí na escola, na pedagogia da alternância, tem uma ferramenta fundamental que é o plano de estudo, que é um trabalho que a gente desenvolve com as famílias da própria comunidade. Então a gente aprende a se desenvolver mais, a se expressar melhor e até conviver, ter uma vida melhor dentro da comunidade, com os vizinhos também, porque a gente passa, com as próprias perguntas que a gente leva para entrevistar as famílias da comunidade, a gente entende melhor a realidade das famílias, né? Tem maior proximidade para ajudar as famílias, porque aqui na EFA a gente faz o curso técnico em agropecuária. Então, a gente, de qualquer forma, adquire um conhecimento mais avançado, né, do que os conhecimentos empíricos das famílias, para desenvolver a pecuária e a agricultura. Então, a gente pode contribuir, de certa forma, com as famílias. A alternância dentro das EFAs não é um alternar só de espaço, família, comunidade, escola, mas é um alternar de conhecimentos. Então, os conhecimentos produzidos pelas famílias e as comunidades, eles vêm para dentro da escola. E dentro da escola a gente vai lidar com esse conhecimento dos jovens, das suas famílias e das suas comunidades e vai fazer a relação com o conhecimento teórico. Então, a valorização inicial da pedagogia da alternância é os saberes que vem das comunidades, que vem das famílias. E aqui na escola a gente vai fazer o complemento, a gente vai dialogar com esses saberes, onde eu vou mostrar para os meus educandos e educandas a melhor forma de se trabalhar no campo. Então as unidades elas servem como laboratório de aprendizado, porque são eles que lidam com as unidades, que cuidam, que preparam os espaços de produção, que cuidam dos animais, que vão cuidar de todo esse espaço físico da escola, mas também de todas as unidades. E é aí que a gente vai construindo o saber prático. E esse saber prático, ele não serve só para o educando e a educanda. Esse saber prático precisa voltar e ele volta para a família e para a comunidade. E a alternância do tempo escola e tempo família, é justamente para isso, para que eles tragam o conhecimento da família e da comunidade para dentro da escola, aprimore esse conhecimento e leve um retorno para a família e para a comunidade. E eles têm esse tempo em casa, que são 12 dias na escola, 18 dias em casa, para eles colocarem essa prática também na família e na comunidade. E isso, de certa forma, estreita um laço entre você, mais ainda com a própria comunidade. Você passa a perceber o que as famílias têm na comunidade e passa, de alguma forma, a ajudar a elas a compreender que, se ela fazer aquilo de outra forma, ela passa a ter uma rentabilidade bem maior. A gente traz essa pesquisa, leva para a escola, né, e a gente faz uma síntese geral de todos os apanhados, de todos os educandos que fizeram isso nas suas comunidades, traz essa pesquisa para dentro da comunidade e faz uma prática adjunto com a família. De como organizar a produção, de como fazer uma produção, né, que se visse para
alimentação da família e comercialização do excedente. Isso diferencia a EFA em relação às escolas convencionais. Se hoje eu sou alguém que vê um futuro melhor, foi a EFA que me deu esse pensamento, né? Todo um sentimento de militância, de resistência, da busca pelos direitos, me fez reconhecer o que a sociedade quer fazer com a gente, alienando os jovens. Me deu um pensamento totalmente diferente do que eu tinha, né? De feminismo, da minha personalidade como mulher, como pessoa que tem direitos também. Então a EFA para mim representa muito, né? Tem essa representatividade de que você nunca mais é o mesmo depois que sai de lá, né? Você só tende a melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto profissional, enquanto humano, né? O lado humano ela faz muito você ter esse olhar social, essa questão, né? de se colocar no lugar do outro. A EFA representa, para mim, a realização de um sonho dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu diria que abre um leque de oportunidade na vida. Um leque de oportunidade, seja na própria família, seja na própria propriedade, como até mesmo dentro da questão institucional, porque são feitos vários convites de emprego, né? Eu diria nessa palavra, para que você possa adentrar e trabalhar. E eu vejo que a gente tem muito a mudar ainda, e a EFA traz toda a diferença para os jovens do campo, para as mulheres camponesas, para as famílias, as comunidades. Eu acredito que isso devia ser compartilhado com mais pessoas, né? Devia haver um apoio maior. Então, assim, é muito importante a EFA. E eu diria que, né, quem não conheceu, se tiver a oportunidade de adentrar na EFA, né, é muito bom essa experiência, muito bom, de estar inserido na sociedade, potencializa muito a vida da gente. É muito gratificante perceber um espaço educativo que fala sobre a nossa vida, que traz as nossas origens, a nossa raiz para dentro da sala de aula. Então, para mim, o melhor espaço de estar dialogando com os jovens é a EFA Dom Fragoso. Com todos os desafios, é justamente a minha origem sendo retratada dentro de uma escola. A gente precisa continuar trabalhando para que essa coisa se amplie, porque nós entendemos que o futuro da humanidade não está na cidade, está no campo. E nós precisamos, então, repensar o modelo de agricultura, precisamos ajudar a quem está no campo, vamos dizer assim, a recriar a sua identidade camponesa, o seu jeito de ser camponês, de crer, de fazer, de agricultura e tudo mais, como também de ajudar as populações urbanas a perceber a necessidade de uma integração maior, campo-cidade, porque, vamos dizer assim, a cidade vive do que vem do campo, está interligado, ninguém pode isolar esses mundos, né? Então, acho que é um desafio que a gente precisa assumir, não só a EFA ou as EFAs, como também a sociedade como um todo, né?